Nesta semana eu abri a Bíblia e me deparei com o livro de Joel e com uma frase que ele disse, uma frase célebre e que tem muitas pessoas que conhecem, que tem essa frase decorada. Ele falou assim: olha, diga ao fraco, eu sou forte. Isso é interessante porque essa palavra ela é tão poderosa, essa frase é tão poderosa, que quando nós lemos esta palavra, nós já somos fortalecidos. O que Joel estava dizendo é o seguinte, que as nossas palavras, elas acompanham o nosso sentimento. Então, se alguém está triste, é bem provável, a maioria das pessoas irão verbalizar de alguma forma esse sentimento de tristeza. Se alguém está alegre, a pessoa vai demonstrar isso também em palavras, esta alegria. No entanto, o Joel, a primeira coisa que eu gostaria de dizer para você é isso, pegar esta frase e centralizar e analisar o verbo, e o verbo é dizer. Ele diz assim, ó, diga o fraco. Então significa que em todos os momentos da nossa vida, de vitórias e de perdas, de alegrias e de tristezas, nós iremos dizer alguma coisa. E é muito importante que nós estejamos preparados para dizer a palavra. Porque, pessoal, nós poderíamos ficar aqui um mês falando sobre essa questão do poder da palavra, não é? Que o texto sagrado, todo o texto sagrado fala sobre isso, que a palavra nossa tem poder. O contraponto dessa teoria que uma palavra tem poder, esse contraponto existe. Alguém fala, olha, você tem medo de palavra? A palavra é tão poderosa assim que você teme a palavra e você tem cuidado para não pronunciar palavras indevidas, há palavras que nós chamamos às vezes palavras malditas, que essa palavra maldita pode se tornar em uma maldição. Então é muito importante que em todos os momentos da nossa vida, principalmente nos momentos ruins, que nós estejamos preparados para dizer a primeira palavra. Isso é importantíssimo. Então, o que o Joel, o profeta lá, o que faz parte dos profetas menores, está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: olha, quando você estiver fraco, a bem da verdade, eu estava meditando nessa palavra e estava pensando que ele poderia até ter aumentado essa frase, não era nem para dizer assim, diga ao fraco eu sou forte, porque na maioria das vezes que nós somos fracos, nós não vamos dizer que somos fortes. Eu acho que a frase melhor seria, diga ao fraco que tem fé, eu sou forte, porque você só vai dizer que você é forte quando você está fraco, se você exercer a sua fé, porque senão nós vamos na corrente, nós vamos na correnteza, nós vamos seguir a circunstância da nossa vida, seguir o que a maioria das pessoas vão afirmar neste momento de dificuldade. Então, o que o profeta está propondo para nós é a questão do dizer, do verbo. Então, todas as vezes que você tiver numa condição aflitiva, num momento difícil, que você não tem nada a fazer, antes de nós abrirmos a boca e começarmos a pronunciar um tanto de palavra que segue a circunstância, o conselho do Joel é o seguinte: pare e pronuncie uma palavra de vitória, pronuncie uma palavra de fé. Alguém fala assim, olha, mas por que a gente tem que pronunciar a palavra de fé? O princípio da Bíblia, quando a Bíblia dá ênfase nessa questão, olha, não reclame da vida, não fale palavras de maldição, palavras indevidas, o princípio é o seguinte: nós somos filhos de Deus. Esse é o princípio bíblico que fundamenta essa questão do poder da palavra, que envolve, que as pessoas comentam muito. Nós somos filhos de Deus. Segundo a palavra de Deus em Gênesis, Deus criou a terra e criou o universo, essa imensidão toda. Não foi com as mãos, Deus criou com a palavra. Então há poder na palavra de Deus. Isso todo mundo que conhece um pouco aí a Bíblia sabe disso. Como nós somos filhos desse Deus, imagem e semelhança, o princípio é esse, o fundamento é esse,
Se o nosso Criador tem poder na palavra dele, nós também temos. É simplesmente isso. Há poder em nossas palavras. Então é muito importante. Olha, eu fiz um estudo uma vez nos 4 evangelhos sobre a vida de Jesus. E quando você, não sobre a vida, mas sobre o que Jesus falava. E quando você se detém, você faz um estudo lá nos 4 evangelhos, somente observando o que Jesus dizia, você fica impressionado. Porque aquele homem era impressionante como ele cuidava da palavra dele. Sabe? Toda a palavra dele era uma palavra de poder, era uma palavra de fé. Ele disse, ele estava com 5 pães e 2 peixinhos e disse para os discípulos: tome esses 5 pães aqui, 2 peixinhos e alimente a multidão, não é? Então, veja bem, uma multidão de 20.000 pessoas. Ele tinha uma palavra poderosa em todas as ocasiões de circunstâncias adversas. E alguém fala, mas o Érico, isso é muito difícil. Mas nós podemos nos treinar para isso. Assim como nós nos treinamos para uma corrida de 10 quilômetros, de 15 quilômetros, e nós vamos conseguindo essa performance aos poucos, nós também conseguimos treinar o nosso cérebro para ter uma resposta, uma palavra de vitória ante um momento difícil. E a fé, você leva a fé para todos os lugares e para o seu trabalho. Aqui no meu trabalho mesmo, quantas vezes que um cliente me liga e preocupado com uma ação, como é que vai ser, e eu explico tudo que está acontecendo juridicamente falando, mas eu acrescento a questão, a bagagem que eu trago. Eu falo, olha, eu entro com toda a ação, faço tudo tecnicamente falando que eu tenho que fazer, mas, meu amigo, você tem que acreditar que vai dar certo. Você tem que acreditar que nós vamos ganhar essa ação. Então, a pessoa não pode sofrer. Nós temos que, toda pessoa que eu aconselho, e alguém, às vezes eu demonstro, mas isso eu não estou falando isso aqui porque, sabe, você pode pensar, mas você está pensando que você... eu adquiri isso ao longo dos anos, ao longo de décadas. Então hoje é muito tranquilo, em qualquer situação da minha vida, eu me posiciono imediatamente com a fé, mesmo porque nós só temos, se você for analisar, nós só temos 2 escolhas. Eu falo muito isso, pessoal, é muito fácil. Em qualquer situação, se você perdeu o emprego, por exemplo, você está no seu trabalho, tem a sua família para sustentar, tem os compromissos para pagar, e de repente você perde o emprego. Quantas pessoas perderam? Milhões de pessoas perderam o emprego nessa pandemia. O que uma pessoa vai dizer quando ela perde o emprego? Então a maioria das pessoas não vão lamentar. Isso é errado? Não. Ela está fazendo de acordo com as circunstâncias da vida dela. Ela que sabe os compromissos que ela tem que arcar no mês que vem e não terá emprego. Mas esta pessoa que perdeu o emprego, ela só tem duas circunstâncias. Ela só tem 2 pensamentos. Ou ela acredita, eu perdi esse emprego, mas eu vou ter outro emprego no mês que vem, eu vou ter um emprego melhor, Deus vai abrir uma porta melhor para mim a partir de agora. Ou nós podemos optar em falar como todo mundo, puxa, pediu um emprego, e começa a reclamar e queixar da vida. E tem pessoas que refugiam em muitas coisas, porque o problema aumenta. Pessoal, nós só temos 2 escolhas, ou nós vamos acreditar, ou nós vamos duvidar. Eu sempre opto em acreditar. E eu sempre, olha, eu quero compartilhar com vocês aqui inúmeras vitórias que eu tive em declarar a minha fé. E eu já fiz teste, eu sou um pensador, eu penso muito. Quando eu tive conhecimento que a Bíblia dizia que nós tínhamos poder na nossa palavra, eu simplesmente cheguei uma vez em um prédio, que eu tinha que falar com uma pessoa no 8º andar, o interfone dele estava estragado. Naquela época não havia esse telefone celular para você mandar uma mensagem.
E o que que você faz? Se você não pode entrar, não tinha porteiro, o que que a maioria das pessoas fazem? Elas desistem, elas vão embora. Sabe o que eu fiz? Eu falei assim, está na hora de dizer, está na hora de falar o que Joel falou, diga alguma coisa. Eu falei assim, olha, a questão é a seguinte, eu vim aqui, eu preciso visitar essa pessoa, e eu vou esperar alguém aqui, e alguém virá em 5 minutos, e vai abrir essa portaria, e eu vou entrar, porque eu tinha que entrar para bater na porta lá no 8º andar. Dentro de 3 minutos que eu estava em pé ali, exercendo a minha fé, chegou uma senhora com 2 crianças, perguntou, você quer entrar no prédio? Eu falei, quero. Ah, então tá bom. Ela estava entrando e abriu a porta, a portaria para que eu entrasse. Eu uma vez estava em Recife, trabalhando, eu iria pegar um voo, eu acho que 1 da tarde, para Brasília. Só que o nosso trabalho, eu teria que terminar meio-dia. E a pessoa que está trabalhando comigo falou assim, nós não vamos terminar esse trabalho antes das 13 horas. Eu falei assim, olha, o meu voo sai 13 horas, eu tenho que estar no aeroporto, então 12 horas, 1 hora antes. E essa pessoa simplesmente falou, você não vai viajar hoje. Eu falei assim, eu vou viajar. Não, mas veja as circunstâncias. E aí as pessoas te chamam de cabeça dura. Eu falo, olha, o que você está pensando está certo, é realidade, é seu pensamento. Agora, você não pode me impedir de pensar de forma diferente da sua. Você está pensando de acordo com a circunstância, com a realidade. Eu estou pensando de uma outra forma, eu estou pensando de acordo com a minha fé. Então, pessoal, e realmente naquele dia nós não terminamos, eu saí, quando eu terminei era 13 horas, o avião saía 13 horas, eu arrumei tudo direitinho, peguei a minha mala e a pessoa olhou para mim e falou, você vai para onde? Eu vou para o aeroporto. Mas você já está atrasado há 1 hora, você vai ainda para o aeroporto? Eu vou. Aí ele falou assim, olha, mas você é cabeça dura, o que você tem na sua cabeça? Eu falei, eu tenho fé. Eu posso ficar aqui e dizer, de todo jeito eu vou dizer, perdi o voo, eu não vou viajar. Ou eu posso sair, como eu estou acreditando a manhã inteira, eu posso ir no aeroporto acreditando. Isso é loucura? Pode ser. Eu só sei que eu cheguei no check-in, quando eu coloquei a minha identidade, a menina falou comigo assim, você sabe por que você vai viajar hoje? Eu falei, eu acho que eu sei. Ela falou, porque o avião está atrasado 1 hora e 30 minutos. Por isso que você vai viajar, porque senão você está muito atrasado. Eu falei, muito obrigado, eu vou viajar com a minha fé. Tem uma coisa na Bíblia, pessoal, um versículo na Bíblia que fala assim, o justo vai viver da fé. Uma coisa é você ter fé em algo. Eu sempre falo isso para o pessoal que me acompanha. A outra coisa, pessoal, é você viver, você faça tudo na fé. O que é viver da fé? É tudo que você for fazer, você põe a sua fé. Tudo que você for pensar, você pense a fé, sabe? Diga o fraco, eu sou forte. Diga o triste, eu estou alegre. Diga o infeliz, eu sou feliz. Porque, pessoal, o que você diz, ou hoje, ou daqui a 10 anos, ou daqui a 20 anos, vai acabar acontecendo. E se não acontecer de qualquer forma, o caminho trilhado na fé é muito melhor do que o caminho trilhado na dúvida, sabe? Na incerteza, na reclamação, na murmuração. Pessoal, esse é o meu recado de hoje. Vamos com tudo. Eu quero continuar esse assunto. Deus abençoe grandemente a sua vida.